o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marque o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 6. As juventudes e a crise ecológica. Chegamos então à nossa última semana do PET 4 e também à nossa última semana do conteúdo do ano letivo. Nessa proposta, nessa reflexão que faremos hoje sobre as juventudes, a ideia aqui é provocar em vocês, estudantes, provocar em todos nós, enquanto pessoas, enquanto sujeitos da nossa própria realidade, enquanto sujeitos, refletir ou provocar a nossa própria realidade. Provocar a nossa realidade é compreender os desafios e, ao mesmo tempo, compreender os problemas à nossa volta, mas também é promover reflexões de perspectivas, principalmente pensando nas gerações atuais e pensar também nas novas gerações. Então, nesse olhar sociológico que a gente vai promover aqui, partimos dessas várias realidades, tendo aqui como proposta a demanda especial sobre a questão ambiental, refletir o meio ambiente e as relações sociais. Esse assunto que provavelmente vocês já fizeram em outras áreas do conhecimento, como a biologia, a geografia, ela também é muito importante aqui no olhar sociológico. Como falamos na semana anterior sobre os movimentos sociais e também sobre a identidade, há muitos movimentos sociais que a cada dia assumem mais proeminência diante a questão ambiental. Ativistas pressionam os países a acabarem, reduzirem com o desmatamento, o gás carbônico e outros poluentes preocupantes com o aquecimento global e com a vida no planeta. Entre as pautas ainda estão o consumo sustentável e a agroecologia. Para essa proposta de reflexão e trazendo essa questão de símbolos das novas gerações nessas pautas, trazemos o exemplo da Greta Thunberg. Essa consciência ecológica que muitos jovens vêm despertando, têm se preocupando, desempenhar várias atividades no seu cotidiano, tem aí como uma representatividade muito a jovem Greta, uma ativista e líder do movimento Greve da Escola pelo Clima, promovendo aqui uma grande mobilização da juventude a partir de refletir os problemas sociais. Partem muitas vezes do local, pensando aqui, por exemplo, no próprio bairro, se impacta de forma global, refletir as relações internacionais e transnacionais nessa compreensão também dos problemas sociais que vivemos. Então, aqui é importante lembrar que, independente da visibilidade do movimento, todos contribuem para superar a crise ecológica, provocando aqui essa questão, a gente questiona. E você, participa de algum movimento social com pautas ambientalistas? Se não, você tem contribuído de alguma forma para a construção de uma sociedade que se desenvolva em harmonia com o meio ambiente? Então pense, provoque essa reflexão para a gente propor aqui de como essas leituras que partem do ativismo ambiental, que partem das pautas das lutas dos movimentos sociais na causa ambiental, ela também nos envolve. Então, mesmo que a gente não participe direto de um movimento social, a gente também pode promover ações que contribuam com essas reivindicações. Compreender que nós vivemos um sistema de produção capitalista que tem explorado cada vez mais os recursos naturais, a gente tem que observar aqui que o alto índice de consumo também cresce o descarte de lixos, a qual não costuma ser tratada da forma adequada. São situações, problemas que agravam a cada dia uma crise ecológica. O planeta Terra, enquanto organismo vivo, pede socorro. Começar a se pensar alternativas para o sistema de produção capitalista que exploram os recursos naturais de modo desenfreado. Aqui é um exercício de reflexão sobre isso. E eu peço a vocês que pensem aí, se você conhece alguma dessas alternativas diante do consumismo capitalista que a gente acostumou a ter o acesso, buscando ter essa harmonia diante a questão ambiental, buscando ser um consumismo consciente e, ao mesmo tempo, tendo um consumo sustentável na necessidade básica do ser humano, mas respeitando o meio ambiente. A gente tem alguns exemplos para a gente observar alternativas a esse modelo já vigente, mas pensando em formas mais práticas e aptas diante a questão
de conviver com o meio ambiente, tendo as nossas necessidades também sendo supridas. Por exemplo, Sumak Kausai, Bem Viver, é uma ética indígena que reconhece a natureza como importante no processo de socialidade humana. Os seres humanos têm que se reconhecer como parte da natureza e, por isso, devem respeitá-la. Também temos o descrescimento econômico, ideia que se parte de necessidade de se reproduzir o que é necessário para a sobrevivência da espécie humana, sem gerar excedentes. E também temos outro exemplo aqui no material, que é a economia de Francisco, inspirado em Francisco de Assis, busca estabelecer a harmonia entre seres humanos e meio ambiente. Parte da ideia de que a economia deve servir à sociedade e não o contrário. Para isso, busca a influência de jovens para o debate. Temos outros modelos também que a gente pode problematizar como uma ideia alternativa. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a política da economia popular solidária, uma ideia de buscar uma economia justa que também pensa na questão da sustentabilidade e que dá garantia, principalmente àqueles que têm menos, ter o acesso a consumo de bens necessários e também reduzir o consumo exagerado, desnecessário nas relações produtivas. Então, aqui são exemplos para a gente observar e problematizar. Também é importante trazermos as referências da pauta a partir das representatividades dos movimentos sociais. Falar das representatividades é observar as lideranças. Peço a vocês que pesquisem a contribuição de alguns ativistas que têm influenciado a juventude a apresentar pautas importantes na tentativa de solucionar a crise ambiental. Mas aqui também eu provoco para vocês refletirem não só a crise ambiental, mas pensar também em pautas de garantia do combate às formas de exclusão social, pensando as juventudes nesse papel fundamental de combate às crises ambientais, sociais, econômicas e políticas, e aqui observando quais são essas pautas e como essas reivindicações devem ser pensadas em um contexto de pandemia. Temos aqui a figura de 3 ativistas para a gente perceber essa luta dos movimentos sociais e no reconhecimento das questões ambientais, então, colocando inclusive em pauta as juventudes. Temos a Sônia Guajajara, a Wanda Shiva e o cacique Raoni, como exemplos aqui em pautas dessas reivindicações. Mas também podemos trabalhar com outras representatividades, como a própria Greta, que já mencionamos como exemplo. Inclusive, trago aí para vocês o livro 21 Histórias de Estudantes que Mudaram a Escola, escrito pelas jornalistas Cristine Rodrigues e Luciana Alvarez, onde nós temos aí outras figuras e personalidades que contribuíram historicamente com essa mudança e essa resistência a partir das pautas das juventudes, voltado também às questões ambientais, mas também refletindo nas questões sociais, políticas, econômicas, culturais, dentro dessa estrutura da sociedade. Atividades. Chegamos então à nossa última atividade do nosso plano de estudo doutorado, volume 4. Que lembrando vocês que teremos um vídeo apenas de correção das atividades. Mas a nossa atividade de hoje, ela parte de uma reflexão bastante pessoal. Vocês vão problematizar a sua própria realidade, o seu próprio cotidiano, a partir do projeto que vai ser colocado em questão. Iniciando aqui, a gente traz o primeiro questionamento. Que tal começar a mobilizar o seu bairro? Pense em um projeto que ajude o meio ambiente, com coleta de óleo usado, coleta de reciclado e aparelhos eletrônicos, e destine o descarte adequado para cada um deles. A partir daqui, nós vamos pensar uma construção de um projeto de intervenção. Um projeto de intervenção busca fazer uma ação comunitária, uma ação social em contribuir para a sociedade de alguma forma. Para a formação desse projeto, é importante fazermos alguns questionamentos e, a partir desses questionamentos, levantar informações da realidade à nossa volta e, assim, ter uma aplicação direta para aquela realidade que a gente pretende atingir. Primeiro, faça um diagnóstico. Como é a realidade de onde você vive? Depois, identifique os problemas. O que existe na sua realidade que precisa ser mudado? Pensando principalmente aqui a questão ambiental, para a gente ter uma delimitação também de leitura. Estabeleça os objetivos. O que você quer mudar nessa realidade? O que você pretende atingir e transformar nessa realidade? Depois, quais são as justificativas? O que te motiva em relação a isso? O que te motiva a essa mudança, essa transformação? Então, problematize isso, justificando a real motivação
que faz esse desejo dessa mudança. Agora, entra uma parte importante, a metodologia. Como você pretende chegar ao seu objetivo de mudança dessa realidade em questão? Para isso, é importante pensar em etapas, para se organizar e, assim, fazer um trabalho coerente, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não prepara as etapas necessárias para a execução. E quando a gente não prepara essas etapas, a gente cria, na realidade, novos problemas, porque a gente acaba não resolvendo um e pode gerar outros em questão. Então, é importante pensar cada etapa e como resolvê-las. E, por fim, pense nos recursos, as pessoas que podem te ajudar. Então, faça essa leitura a partir da realidade que você tem e faça também a leitura das parcerias das pessoas também que se incomodam diante desse fato. Vamos pensar aqui, então, de modo geral, uma ideia de um projeto. Por exemplo, podemos pensar em recolhimento de materiais que não podem ser jogados diretamente no lixo. Vamos pensar, por exemplo, em uma ação bem simples, mas que tem uma revolução muito grande lá na frente. O recolhimento de pilhas e baterias, que são produtos que não devem ser descartados de qualquer forma, mas muitas vezes municípios, principalmente de interior, não têm um destino próprio para esse material. Então vamos problematizar sobre isso, por exemplo. Então, onde você mora, onde você vive, né, fazendo esse diagnóstico, as pessoas consomem produtos que têm uso de pilhas e baterias e há um descarte disso? É uma problemática para a gente iniciar. Depois, vamos identificar o problema sobre isso, né? Quantos desses materiais não foram parar em aterros sanitários, ou famosos lixões, ou também foram parar nas ruas, né, do seu bairro, da sua cidade, por aí. E quanto isso também não contaminou a localidade onde você está. Agora, vamos pensar como mudar essa realidade. Saber recolher esse material é importante, mas como destiná-lo? Então, é importante mapear e estabelecer uma ideia de como recolher e, ao mesmo tempo, de como destinar esse produto. Qual seria essa justificativa? Buscar evitar a contaminação dos solos, dos rios ou das pessoas, de modo geral, em relação a esse produto que é tóxico. E agora pensar na metodologia. A gente pode pensar em várias questões. Primeiro é organizar a equipe. Como organizar essa equipe? Problematizar com outras pessoas, ver quem tem interesse de participação, mapear, sim, estratégias de como fazer essa coleta, de como fazer que a população também saiba encontrar essas pessoas para fazer o depósito dessas baterias e materiais. Depois, fazer todo o armazenamento seguro e necessário para também não gerar outro problema, pegar essas pilhas e baterias e destinar para empresas específicas que vão fazer ali o descarte certo e correto desse material. Então, aqui é pensar em cada etapa até chegar na etapa final. E agora, e assim, pensando já nos recursos a partir das pessoas, né, de material, de contribuição. Assim, eu quero que vocês problematizem outros temas. Estou dando um exemplo, mas vocês podem pensar outras ações. Independente da sua ação, espero muito que vocês possam levar isso com a demanda para o próprio município de vocês, ou comunidades, ou representantes comunitários, que possam trazer uma pauta dessas ideias para ser aplicadas de fato na sociedade. Essas ideias, inclusive, vocês podem compartilhar com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, mostrando que você está contribuindo para o nosso Estado ser melhor. Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.